Bem, eu sou Ana Lúcia Rodrigues do Nascimento, também conhecida como Mestra Ana do Coco. Sou do quilombo do Ipiranga, como diz meu povo, nascida e criada no quilombo do Ipiranga. Sou filha da mestra Dona Lenita e tenho mais 11 irmãos, né? E moro aqui nesse quilombo há 58 anos, né? Como foi sua infância? Fala um pouquinho pra gente. Eita, a minha infância é uma história longa, né? Minha mãe, ela apaixonou-se por um branco, né? Minha mãe é bem negra e apaixonou-se por um branco. E dessa paixão, ela engravidou de mim. E quando chegou para o meu pai, que disse que estava grávida, né? Ele mandou ela se virar. Não tinha nada a ver com isso, né? Então a minha mãe passou a viver essa inquietude que toda mulher vive, né, quando passa por isso. E mesmo assim ela não abriu mão de ser mãe, né? Foi muito difícil, meu avô mandou ela sair de casa naquela época, em 62. Ter uma filha grávida sem casar era um afronto, né, para qualquer pai, para qualquer mãe, né? Então ele mandou que ela fosse embora de casa. E ela passou a ser adotada pelas mais velhas da comunidade. Então, dormia na casa de um, na casa de outro. E sempre trabalhando, né, na agricultura, trabalhando no corte da madeira. Né? Ela disse que os homens cortavam a madeira e ela empilhava para vender, né, a metragem da madeira. E aos 9 meses, quando ela foi para me parir, nessa época, os primeiros filhos, as mulheres sempre iam para a maternidade com medo, né? E aí, quando ela ia saindo para a maternidade, meu avô mandou dizer a ela que se ela desse a criança, podia voltar para casa, né? Então, ela não optou mais uma vez pela maternidade e as pessoas queriam muito, né? Naquela época, se dava filho como quem dava uma fruta, né? Então não tinha essas exigências que tem hoje. E aí as pessoas chegavam lá no leito da maternidade pedindo a criança, né? Me dê essa criança, me chamavam de Rosinha. Disse que eu era bem rosa, bem gordinha, não tinha cabelo nenhum, né? E todo mundo queria, né? Uma menina branca. Alguns perguntavam, como é que você vai criar essa criança? Ela, não interessa, né? Então voltou para casa comigo. Minha avó teve pena, não sabia para onde ela ia, né? E aí mandou que ela fosse para casa e disse que parece que eu fazia de propósito. Eu chorava, mas eu chorava tanto que meu avô desertou de casa. Meu avô já vivia com 2 mulheres, né? Era minha avó e mais outra, então fui para casa dessa outra mulher viver com ela. E aí minha mãe se sentiu assim culpada por isso, né? Então foi quando ele mandou ela fazer uma casinha para ela. Ela fez uma casa toda de palha e foi morar comigo. Depois arranjou mais um companheiro, teve meu irmão Janduí e Joceni. E o companheiro dela não gostava de mim, né? Então eu com quase 4 anos de idade, 3 anos de idade, minha mãe foi buscar água, já estava se escurecendo. E quando a minha mãe chegou com a água, ele estava mandando meu irmão queimar meu vestido com a luz de querosene. A gente não tinha luz, não tinha energia, né? Era tudo na luz de querosene e o meu vestido já estava pegando fogo, né? Então, por conta disso, minha mãe separou dele. E aí já eram 3 filhos, né? Uma situação bem difícil. E foi quando a minha avó pediu para me criar, né? E aí ela me deu para minha avó. Eu passei a viver com minha avó e meu avô. Então, isso foi dos 4 anos até os 25 anos de idade. E aí eu comecei a estudar. Minha avó dizia, eu quero só que você estude. Então, comecei a estudar, comecei a ter formação, né? Aos 13 anos, meu tio me levou para o Rio de Janeiro para estudar lá, né? E fiquei dos 13 aos 18 anos no Rio de Janeiro. Foi quando eu resolvi, né? Então, eu vim embora para cá, cheguei aqui aos 18 anos. A minha mãe já era uma das fundadoras da Pastoral Rural, que depois passou a ser a Pastoral da Terra. E a vida da minha mãe era no meio do mundo, né? Apoiando as lutas de terra de todo o estado da Paraíba. E quando era as lutas, eu cheguei aqui em 1980, com 18 anos, já estava estourando a luta de Guruji 1. Né? Uma das pessoas, as famílias resolveram acampar dentro da mata
porque o proprietário ia mandar derrubar todos os roçados, destruir todos os roçados, né? E foi uma coisa muito incrível, que eu fiquei impressionada, eu nunca tinha visto aquilo, né? Para mim era tudo novo, mas o povo acampado dentro das matas, um trator, 3 tratores ligados para destruir a lavoura, era muito roçado, era muito inhame, era muito feijão. E as crianças, sem que ninguém mandasse, mais de 100 crianças deitaram no chão, assim, fizeram aquele tapete humano, né? Então os tratoristas, quando olharam aquilo, saíram, desceram dos tratores e foram embora, deixaram o trator ainda funcionando e foram embora, né? E aí o povo se junta, pega lata, pega balde, pega o que tinha na mão, lata de óleo, e começa a fazer instrumento, começa a tocar coco. Então eu fiquei incrível, meu Deus, como é que um movimento desse, uma hora deles ficar tristes, eles ficam felizes desse jeito. E aí já fui caindo na roda, toda desengonçada, sem saber como era que dançava, e minha mãe cantando ali com eles e tal. E aí foi a minha primeira experiência com o coco de roda, né? E me apaixonei, porque eu vi que o coco de roda era uma forma de resistência daquele povo, né? Então foi incrível para mim, né? Tem neto, filho, bisneto? E tenho duas filhas e 4 netos. Eu continuei instigando o pessoal, né? Por que vocês não brincam mais esse negócio? Um negócio tão bom, né? E a gente tinha uma vez ou outra, né? Que o papai Luiz, que é o mestre Luiz de França, eu chamava ele de papai porque minha avó criou também algumas filhas dele, né? Então, quando elas davam a benção, eu dava também. Então, eu acostumei a chamar ele de Papai Luiz. Então, uma vez ou outra, de 2 em 2 anos, era que tinha uma festa de coco, e era pouquinho tempo. E eu via eles contar a história, toda essa história. E aí a gente começou já provocando eles para a gente continuar, retomar essa festa, essa atividade cultural tão bonita, né? E aí a gente começou a brincar mais vezes na comunidade. E de vez em quando a gente dizia, vamos fazer um coco, e do nada a gente inventava um coco, né? E aí depois surgiu a vontade de criar o grupo mesmo, né? De coco de roda. Isso em 85, 86, né? E aí juntamos a metade do povo de Guruji, seu João Henrique, que é o pai de Elias, de Jurandir, de Irene. Aí veio Irene, veio Jurandir, veio Elias, veio Toinha, veio Zádia, veio Lima, que era o irmão do meu padrasto. Aí foi juntando do lado de cá, Lenita, Lenira, Janduí. Aí veio Neném, que era filha do mestre Luiz de França. Uma sobrinha minha de 6 anos, Luciene, que era a única criança que brincava, né? E foi juntando esse povo todo, 17 pessoas. E a gente começou a brincar, né? E aí a gente, qualquer oportunidade a gente começava a brincar. E aí ficamos nesse movimento por muito tempo. Depois fomos descobertos por uma professora da universidade, né, Maria Inês Ayala, que começou a escrever sobre o nosso jeito de fazer coco, de dançar coco, né, de tocar. E ela disse que era um dos cocos mais tradicionais da Paraíba, né? E a gente começou, né, nesse movimento, aí começamos a nos apresentar fora, né? E sempre na preocupação de também formar as crianças, né? Que na época, quando a gente começava a brincar, os jovens diziam, isso é macumba, que dança feia, né? E as crianças ficavam olhando, mas não chegavam muito próximo. Mas aí a gente começou a fazer, então vamos fazer a festa do coco na comunidade, né? Então aí fomos fazendo a festa do coco e aí trouxemos criança, jovem e tudo mais, né? E aí, né? Bem, no coco de roda eu canto, né? Não canto só, porque hoje, graças a Deus, já tenho Ismael com 10 anos, já tenho Fabinho, que começou com 6 anos, já está com 16, né? Tem Janduí também, que já me ajuda. Mas eu gosto muito de dançar, muito. Tocar, eu nunca aprendi a tocar. O ganzá eu ainda tento, mas se eu canto eu não toco, se eu toco eu não canto. Eu sempre esqueço alguma coisa, então é bem complicado. E você compõe?
Bem, em 92, 93, mais ou menos, a gente, com essa inquietude de ter as crianças como protagonista também dessa história, né? Os guardiões dessa história, a gente criou o Quilombinho. E aí a gente começou a inscrever crianças. Quem quer participar? Então a gente teve 140 crianças. Cara, eu olhava assim e dizia, caramba, como é que a gente vai dar essa oficina, né? Meu Jesus, era menino que não acabava mais. E aí a gente começou a dar essas aulas, aí o mestre Jurandir, o mestre Janduí, o mestre Elias, Wanda não estava nessa época, João Mariano, que hoje está ali, o mestre, a dona Lenita, a dona Lenira, Toninha, Dora. E aí a gente dividia em minis grupos, né? E essas crianças começaram a aprender. Depois foram saindo. A gente ficou com 25 crianças, né? E formamos esse grupo. Depois essas crianças foram crescendo, né? Algumas continuaram no grupo, né? E outras não quiseram mais. E aí a gente passou a trabalhar dentro da escola José Albino, né? Escola de Fundamental 1. E aí ensinando a cantar, a tocar, a dançar. Passamos muito tempo ensinando. Depois o professor Manuel segurou o projeto Clamores Antigos, né? E aí uma criança já vai ensinando a outra. A criança sai para a escola Lina, que é Fundamental 2, e aqui entra aqueles que ficaram já vão ensinando. Então eles dão oficina para eles mesmos, mas começou por nós lá, né? Minha mãe ganhou o prêmio Cultura na escola e ficou trabalhando lá durante um ano, né? Um mês só. Depois ela faleceu, né? E aí eu continuei a oficina dela, ensinamos na escola João Ribeiro, Noêmia Alves, pela Funjop, oficina nos bairros. A gente trabalhou no Quilombo de Paratibe, né? Em Mandacaru. Então foram muitas. A pandemia nos está afetando, né? Porque no mês de abril mesmo a gente tinha uma oficina, 20 de abril a gente ia dar uma oficina pela Funjop, né, de coco de roda, isso na praia de Tambaú. E o contrato fechado, tudo, né, e não pôde ser feita, né? Então a gente fazia 2, 3 apresentações no ano, 4, 5, tinha mês de a gente fazer 3 apresentações, né? E com esses cachês a gente ajudava as famílias que dançavam o coco, né? Porque a gente acha que o coco de roda não é componentes, é família, né? Uma família que a gente vem convivendo há 30 anos, né? Então, essa pandemia fez com que a gente parasse e ficasse pensando, e agora? E esses cachês, eles chegavam no momento certo, né? E parou tudo e a gente tá aqui, né? Todo mundo prejudicado, né? Sem poder sair, sem poder cantar, sem poder tocar, o bombo tudo pendurado na parede, o lugar dele não é aí, o lugar dele é tocando, né? Então a gente tá aqui, né? Agoniado, porque a gente quer ver o povo brincando, a gente quer cantar, a gente quer dançar e não pode. Sobre os recursos públicos, quais foram os patrocínios que vocês já receberam? Bem, assim, além dos cachês da Funjop, né? Teve épocas em que a Funjop nos ajudou muito, nós tínhamos várias apresentações no ano, né? Dependia muito da gestão que estava lá, né? Então, essas últimas, agora a gente não estava tendo muitas oportunidades, mas a gente de vez em quando tinha umas apresentações, né? O Estado, infelizmente, nunca se voltou para a cultura popular. Não é à toa que em 30 anos nós fizemos 3 apresentações para o Estado. Então a gente sente um pouco órfão, né, da Secult, órfão da cultura popular do Estado. Isso é um desabafo, né, que eu já deixo aqui, é uma crítica, porque a gente é cultura, é povo, né, a gente faz bonito, tenho certeza que a gente faz bonito, porque quando a gente toca o bombo, começa a chegar a gente, então é uma forma de dizer que as pessoas gostam do que a gente faz. E por que o Estado não presta atenção a isso, né? E isso não é só apresentações, isso não tem um fomento para instrumento, para roupa, para nada. Então, 30 anos é 1%, gente. 3 apresentações em 30 anos é 1%, então é como se a gente fosse invisível.
Então eu chamo a atenção ao Estado que nessa pandemia, né, principalmente agora, que corrijam isso, né? Que olhem mais para os grupos de cultura que estão nas pontas da linha. Os mestres de cultura popular, quase todos estão morrendo indigentes, por falta de um remédio, por falta de uma assistência médica de qualidade. Esses mestres eram para ser colocados em hospitais particulares, eles doaram a vida para fazer o que o Estado devia fazer, que é levar alegria para o povo. Tá aí o mestre Cícero em Santa Rita lá, sabe? Ninguém olhando por esses mestres. Então, isso é uma deficiência muito grande. Então, eu deixo já esse desabafo. E, caso seja premiado, como você pretende usar esses recursos? Como em todos os prêmios que a gente já ganhou, né? Nós ganhamos o prêmio Mestra Tereza do Vale do Jequitinhonha em 2010, e esse prêmio foi todo empregado no pavilhão do coco, nos instrumentos, nas roupas, né, no microfones, caixa de som. Então, a gente pretende fazer a mesma coisa, ajudar agora os componentes do grupo que estão aí dependendo de uma cesta básica, de roupa. Faz uns 6 anos que a gente fez uma roupa para o grupo. Os instrumentos da gente tá tudo nos concertos sem a gente ter dinheiro de buscar. Então, eu acredito que essa ajuda financeira é para isso. Cuidar um pouco também da minha saúde, que não tá brincadeira, né? Tenho diabetes, tenho glaucoma, é muita coisa. Então, cuidar um pouco da minha saúde também, mas também olhar para os meus companheiros que estão parados também na mesma situação, né?